O segundo semestre mal começou e parece que já está voando. E com tanta gente à procura de uma oportunidade de trabalho, a pergunta que fica é: quais áreas de fato estão começando ou têm intenção de contratar? Bem, o Gil Van Delft, ele é presidente do Paid Group Brasil, que é uma das maiores empresas aí de recrutamento do país, e vai contar um pouquinho como é que ele está vendo aí as perspectivas aí do nosso mercado. Tudo bem, Gil? Tudo bem. Se a gente pudesse falar, dá para dizer que existe uma reação no mercado de trabalho, algumas áreas já estão começando a contratar ou a situação ainda continua muito difícil? Se a gente olhar os números macroeconômicos, ainda não tanto, né? Porque o índice de desemprego não mudou tanto ainda desde o início do ano. Mas claramente, devido aos avanços na reforma da Previdência, agora também o andamento da parte fiscal, o mercado aliviou um pouquinho. Então, eu sinto que o sentimento no mercado, a confiança está voltando nos empresários executivos também. Isso claramente resulta em mais demanda e de projetos novos saindo do papel. Então, a tendência é muito positiva para o segundo semestre. Se a gente pensar que a gente tem quase 13 milhões de pessoas procurando uma oportunidade de trabalho no país, né, de todos os níveis e tal, que áreas você acha que a gente já poderia dizer que você conseguiria sinalizar que tem mais chance de conseguir uma vaga ou não? Todos os setores vão contratar pessoas da área de vendas. Independentemente de ser setor automobilístico. Um setor normalmente avança mais rápido que o outro quando você tem uma volta de uma economia, né? Então, o que está demorando um pouco mais é, por exemplo, bens de consumo, né? Então, o consumo tem diretamente uma ligação com o emprego, né? Então, se o desemprego não volta, o consumo não avança também. Então, esse setor está ainda um pouco travado. Todos os outros setores, inclusive, por exemplo, de oil and gas, que no Rio de Janeiro, principalmente, durante muitos anos ficou em baixa, está começando a voltar a contratar. Então, a gente sente as empresas multinacionais desse mercado de oil and gas já voltando para o Brasil e começando a contratar. Então, essa é uma notícia muito boa. Toda a parte de saúde e educação está em alta, não teve baixa durante a crise e está continuando contratando. Existe uma consolidação dessas empresas no mercado que às vezes requer que não contrata nesse momento, mas a previsão é muito positiva. E o mercado de tecnologia e todas essas áreas de transformação digital estão a todo vapor. A gente está falando aí de nível gerencial, qual nível está demandando mais? Normalmente, quando você tem uma volta de uma economia, a primeira demanda é na base. Base né? mesmo. O nível gerencial vem depois. Então, existe uma demanda muito grande na base, então analista, supervisão, coordenação, até gerencial júnior, médio. Né? E uma demanda muito grande na parte de executivos mesmo, que são as áreas mais isentas de conjuntura econômica. Onde normalmente tem um impacto maior numa volta ou numa queda da economia é na média e alta gerência. Então essa demanda está começando a voltar, que é um bom Essa sinal. demora mais para reagir. Exatamente. Agora, o que perfil de profissional as empresas estão precisando nesse momento? Porque tem sempre o profissional mais ousado, mas qual é o tipo que nesse momento seria mais interessante? Pela primeira vez numa volta de uma economia, que eu já vi várias ups and downs, seja no Brasil, seja lá fora, eu sinto uma demanda muito diversa. Né? Então a diversidade, inclusive, hoje é uma das pautas principais no nosso contato com nossos clientes. Né? Então, desde pessoas de mais idade, desde pessoas muito jovens, início de carreira. Então, a adaptabilidade de uma pessoa, né? Os soft skills que a gente chama, fora da experiência técnica, da educação técnica, são cada vez mais importantes. Então, que projetos uma pessoa fez, qual foi o papel dessa pessoa, qual a capacidade de aprendizagem essa pessoa tem, de lidar com culturas diferentes, em projetos diferentes, e resolver problemas diferentes. Né? Então, essa parte das pessoas hoje, em todos os níveis, ele cada vez mais é avaliada, inclusive nas nossas entrevistas. Agora, em relação à parte salarial, né? Aquela que ninguém gosta de falar, mas assim, os salários achataram com a crise. Você acha que eles vão, os empregos voltam, mas voltam com salários mais baixos? Não? Em algumas áreas sim. Então, se você olhar o mercado de oil and gas, por exemplo, o mercado de mineração, que sofreram por muitos anos bastante, onde tem muita gente boa disponível no mercado, engenheiros, técnicos, etc., claramente existe um poder de barganha das empresas para contratar essas pessoas a um nível um pouco mais baixo do que antes da crise. Né? Em outras áreas que eu sinto que tem muita demanda, Brasil ainda tem uma falta de profissionais formados em algumas áreas, que faz que o preço, né, para contratar essas pessoas sobe. Então os salários rapidamente vão voltar ao patamar pré-crise. Ok.
Muito obrigada. Obrigado. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque, toda semana, entrevistas com os principais executivos e gestores da área de gestão de pessoas.